Muito bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Novamente aqui trazendo para vocês mais um conteúdo. E hoje, novamente, vamos abordar um tema que está dentro do filme O 13º Andar. Aparentemente, o 13º Andar seria, a princípio, né, um filme particularmente assim, pelo nome, né, um filme de terror. Porém, não é nada disso, né? Porque geralmente a gente vê o número 13 como número de azar, né? Então seria algo de terror, mas não é isso. É melhor do que isso. Nesse filme, o 13º Andar, eu vou fazer uma abordagem, vou fazer alguns questionamentos, vou fazer uma análise filosófica, né, sociológica do filme, e que, dica de passagem, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Merecia, na verdade, merece um Oscar, né? É um filme realmente que te dá, assim, um arrepio, né? E faz você realmente passar dias se preocupando com a temática do filme, certo? Existe a história principal, né? E as questões secundárias, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim: escovar o dente, tomar café, pegar um ônibus, ter uma dor de cabeça, são questões secundárias que muitas vezes não faz parte da história principal, tá bom? Então a gente vai se manter na história principal, que é daí que a gente vai extrair as ideias, né, as formas para poder aqui transmitir para vocês nosso objetivo. Então, antes de tudo, o próprio filme ele já começa com uma frase filosófica. Penso, ó, logo existo. O filósofo René Descartes. E a partir daí, o filme todo começa a fazer uma apologia, fazer vamos dizer assim, de forma cinematográfica, toda uma explicação sobre essa ideia de René Descartes que está no livro Meditações Metafísicas, né? E botei no vídeo uma pergunta, certo? Assim, pode algum demônio malicioso, poderoso, astuto, fazer de tudo para me enganar? Esse demônio, pessoal, pode ser simbólico. Isso, quando eu digo simbólico, pode ser o seguinte: o governo, a política, meus próprios pensamentos, tá? O próprio demônio, alguma religião, certo? Posicionamentos científicos. Então, posicionamentos científicos maliciosos, poderosos, isso pode me enganar? Sim ou não? Sim ou não? Né? Bem, existe uma frase atribuída a René Descartes que diz o seguinte: até as verdades matemáticas podem nos enganar, pois podem ser ilusões criadas por um demônio, com o objetivo de nos levar ao erro no agir, falar e pensar. Realmente, essa frase de René Descartes é uma coisa profunda e que daria um outro vídeo. Né? E tem que fazer o seguinte: imagina uma coisa que você tem absoluta certeza de que é a verdade, de que é real. Uma coisa, a matemática, o relacionamento, a crença, a ciência, entendeu? Uma coisa que seja de fato profundamente assim racional. O Descartes está dizendo que isso pode ser, não que é, ok? Pode ser um indício de que há um agente, seja espiritual ou físico, que está usando essa certeza sua para enganar a pessoa, certo? Então, Descartes ele vai passar a vida toda, né, pelo menos a maior parte, tentando responder a essa questão. Se algo está me enganando, como de fato eu posso saber se é verdadeiro ou não? Porque assim, veja só, você já viu o debate entre criacionistas e evolucionistas? Acho que sim. Você já viu o debate entre calvinistas e arminianos? Eu acho que sim. Você já viu debates entre cristãos e ateus? Eu acho que sim. Todos os que geralmente debatem, fora as exceções, então as pessoas que debatem no campo acadêmico, científico e tal, a grande maioria apresenta dados matemáticos. Por exemplo, eu recentemente vi, até um pouco tempo atrás, vi um debate sobre a existência de Jesus, né, defendido por um cristão contra os judeus. Os judeus não acreditam, né?
E o cristão trouxe dados matemáticos muito fortes, muito perfeitos. Mesmo assim, a pessoa não acreditou. Entendeu? Então, esse dado matemático faz a pessoa acreditar. E esse mesmo dado matemático faz a pessoa não acreditar. Então, de fato, qual é a verdade? Qual é o mundo real? Qual é a realidade? No meu, na minha descrição do vídeo está assim. O filme 13º Andar refuta o dito popular. Cada cabeça é um mundo. O que é o mundo real? Então, hoje em dia, na verdade, desde sempre, as pessoas pensam por si próprias, mas muitas das vezes de maneira errada, né? Então, você diz uma coisa, a pessoa pensa de outro jeito. Você diz algo, a pessoa interpreta de outro jeito, né? Cada pessoa tem um filtro, não o mundo, né? Não vamos prolongar disso aí. Eu apenas coloquei essa frase aí para tentar ser mais próximo da nossa cultura aqui no Brasil, que geralmente faz esse dito, então fazendo um certo transicionamento entre o filme, a reflexão e os ditos, a gente consegue perceber que existem coisas ao nosso redor que está constantemente tentando nos enganar, certo? Seja as sensações, seja a memória, seja o futuro, né? Muitas das coisas que nós estamos vivenciando ou não está nos enganando de uma forma ou de outra. Como sair dessa? O filme vai chamar de simulação. Então essa é basicamente aqui uma pequena introdução, né, assim, geral, para vocês assim terem um primeiro contato. Daqui em diante eu vou fazer o resumo, fazer os pontos com pensadores que trabalham assim as ideias que o filme apresenta, certo? E assim é um filme que realmente me inspirou bastante, ativou a minha mente, ativou as ideias, né? Porque de fato isso acontece, né? E é algo interessante porque tem na capa do filme, se eu não me engano, você pode ir até lá, mas talvez esse lá não exista. É como se fosse o apocalipse. Ao mesmo tempo que o filme trabalha a questão se algo é verdadeiro ou ilusório, trabalha a questão apocalíptica. Por quê? Quando você chega no fim das coisas, quando você chega no fim, no apocalipse, você vê o mundo real. Né? Pelo menos essa é uma primeira base para você pegar, tá bom? Se você assistiu o filme ou não, é importante você ver esse vídeo e já até recomendo. Bem, feitas essas pequenas introduções, eu vou aqui me aprofundar aqui no filme, tá bom? E, assim, foi lançado em 1999 o filme, né? É um filme de ficção científica, dirigido por Joseph Husnack, né? E eu gosto muito de ficção científica, pelo menos uma boa ficção científica, porque existem muitas ficções científicas que são ruins, né? Bem, a trama vai, assim, ter um fio condutor em torno do personagem chamado Douglas Hall. Douglas Hall é um programador que trabalha em uma empresa de simulação de realidade virtual. Hoje em dia é muito comum, né, que no mundo todo atualmente, né, essa ideia de realidade virtual, essa ideia de inteligência artificial, não é? Essas simulações, inclusive existe até engenheiros que criam simulações para construir prédios, tem outros que criam simulações para construir parafusos, né? Enfim. Então, as simulações virtuais, elas existem, né? Peças de carros são muitas vezes criadas em realidade virtual, depois fabricadas no mundo real. Então, não é uma ideia assim boba, né? A ficção científica é uma ideia boba, não. É algo, de certa forma, que toca no mundo real, mas te leva a usar a inteligência de uma forma muito mais do que se não fosse por meio dessa ficção científica. Então, após o misterioso assassinato do seu chefe, Douglas House descobre uma camisa ensanguentada dentro de sua própria casa. E começa a perceber que não tem lembrança do que aconteceu na noite anterior. Então, já começa aí o filme, né? O assassinato, o personagem que está sendo basicamente mostrado como assassino é Douglas Hall, porém ele não se recorda do que aconteceu, não consegue explicar o que aconteceu
na noite anterior, muito menos essa camisa ensanguentada. Ao tentar resolver o crime, ele faz uma grande descoberta, que ele desperta, ele se assusta, ele fica extasiado. O mundo em que vive pode não ser o real. Pode ser uma simulação criada por outro mundo mais real. Então, é o que acontece conosco. Quando a gente descobre, né, que o Papai Noel não existe, que o coelho da Páscoa não bota ovos, que Jesus não nasceu em dezembro, que, por exemplo, Maria não é salvadora, que as religiões não têm aval bíblico, que a teoria da evolução é uma fraude, sabe? Quando esse mundo que as pessoas estão vivendo não é real. A evolução, o ateísmo, a ideologia de gênero, a fé cristã unificada com o socialismo hoje em dia, não é o mundo real. E quando a pessoa se desperta, ela acaba em um choque elétrico, né? Um estado de confusão, não é algo assim natural, né? Porque entendo que o ser humano não foi criado para viver nesse mundo de engano, mas quando ele desperta, quando ele acorda, quando ele tem essa chance de perceber que o mundo em que vive pode não ser o real. Lembrando também aquela frase do famoso filósofo Sócrates, que diz o seguinte, que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, esse filme, gente, é um filme que te ajuda a trabalhar várias questões das ciências humanas, como sociologia, filosofia, a própria metafísica, a ontologia, a teologia, a antropologia, né? São é rico, é um filme bastante rico. Eu, inclusive, vou até assistir uma segunda vez, porque merece. O filme realmente é bom. Bem, no fim, o filme joga o espectador em um paradoxo. O filme é tão bom porque ele te dá uma história interessante, te dá mistério, te dá ficção, te dá a chance de entrar no personagem, mas no final das contas, esse filme ainda te entrega um paradoxo. Duas coisas que não são contraditórias, mas que estão aí em conflitos, querendo se prevalecer. Né? É o seguinte, no final do filme, bem no finalzinho do filme, o, os dois personagens que vocês estão vendo aqui na capa do vídeo, né? Esses dois personagens aqui, também são parte de uma outra programação. E quando eles basicamente chegam na programação, vamos dizer assim, mais real, o filme termina tipo desligando. Alguém desliga, né, ou desconecta a programação que nós estamos vendo e é meio que aquela pessoa que estava vendo aquele filme está em uma outra programação. E aquela programação não é a realidade virtual correta, verdadeira. Então, esse paradoxo justamente é o quê? Que vai dizer o seguinte: e se o próprio mundo real for apenas um nível dentro de uma outra simulação? Ou seja, se a própria realidade tiver níveis maiores de realidade, né? Tipo, hoje nós sabemos que pela física existe, né, assim, esse mundo sensível, ok? Que a gente pode ver, sentir, caminhar, mundo sensível. Aí tem o mundo atômico, que vem partículas, moléculas, né? Tem o mundo subatômico, tem o mundo quântico. E cada um desses mundos existem interações, ok? Que faz as coisas existirem. Então, no mundo quântico, ok? Vamos dizer assim, não existe sabor de uva, certo? E no mundo das partículas, das moléculas, também tem sabor. No mundo sensível existe esse sabor do gosto do morango, por exemplo, ou do chocolate, ok? Então são níveis diferentes, alguns inferiores, outros superiores. E nós, por sermos átomos, a carne, por ser átomo, também participa de um nível de uma simulação. Nós sabemos que, pela antropologia bíblica, nós somos corpo, alma e espírito. Então,
O espírito, ele tem sua faculdade, a alma também, e o corpo também tem as suas atividades. Então, cada um está em um nível, certo? E assim por diante. Então, esse é o paradoxo. Né? Qual é o mundo real? Ok? E, ao mesmo tempo, no filme, existem algumas coisas assim que não são tão filosóficas, mas que fazem parte da história do filme, que, por exemplo, é um corpo sendo habitado por uma outra mente, né? Ou uma espécie de corpo, um clone em uma outra realidade que pode ser ocupado por uma outra mente, né? Idêntica à cópia. Assim por diante. É interessante tudo isso, né? São vários detalhes, várias coisas que o filme apresenta. Mas vejamos o seguinte. Bem, o filme procura, por meio dessas situações que acontecem, fazer você refletir sobre o que é a realidade, o que é o real. É uma das mais antigas e profundas discussões da própria filosofia. Então, o filme nos convida a revisitar várias tradições filosóficas que questionam o mundo que percebemos é de fato verdadeiro ou ilusório. No filme, então, a parte do filme que o personagem aqui principal, Thomas Hall, ele pega um carro e vai na estrada. Já vou, só um minuto. Gente, desculpa aí, gente, a interrupção aqui, porque tive que resolver uma situação aqui agora. Aí, mesmo fazendo essa gravação, a vida continua, né? Então, a gente, do nada, acontece uma situação, um bagulho zoado, um chamado, uma coisa, outra. Mas, desculpa aí, pessoal. Voltando aqui ao assunto aqui do filme, do tema que nós estamos abordando. Então, justamente é isso que nós estamos conversando com vocês. O que é a realidade, né? O mundo que nós estamos vivendo é verdadeiro? Tudo começa na história da filosofia, lá no livro sétimo da República de Platão. Para o filósofo Platão, a maioria das pessoas vive como prisioneiros em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede e acreditando que essas sombras são a realidade. O 13º Andar, que é um filme de ficção científica, faz uma atualização de forma visual, né, sobre essa metáfora também. As sombras da caverna são as simulações digitais. Os prisioneiros são as consciências presas dentro de uma realidade artificial. Há uma diferença entre o filme e a Caverna de Platão, e sim, por exemplo, nessa simulação, as coisas que ganham a vida ou a consciência, ela de fato, elas não são exatamente pessoas, mas há um conflito dentro do próprio filme em estabelecer o que são pessoas, não é? A inteligência artificial é uma pessoa só porque tem inteligência ou não é? Entendeu? Então, na Caverna de Platão, não questão de digitais, porque se fizéssemos isso seria anacronismo, é um erro histórico. Mas o filme procura atualizar, modificar algumas coisas da Caverna de Platão para usar outros recursos do nosso tempo e assim mostrar que existe de fato uma caverna e que muitas pessoas estão presas nisso. Assim como os prisioneiros libertados na caverna, viu só pela primeira vez, descobre a verdade, Douglas Hall tenta sair, né, do seu mundo para ver o que existe assim. O mundo dos programadores, que seria o verdadeiro mundo das ideias. Então, de fato, quando a gente vê todas as questões matemáticas, físicas e químicas, e a questão filosófica também unida disso aí, a gente percebe que cada coisa ao nosso redor, nosso próprio corpo também, eles são feitos por equações, são feitos por interações químicas, interações elétricas, são feitos por átomos. Então tudo isso é como se fosse uma programação. E se existe uma programação, existe um programador. Então o nosso objetivo, pelo menos no filme, é que o filme procura mostrar às pessoas, ou pelo menos os personagens do filme, é que eles precisam se libertar para alcançar o mundo real. Porque o mundo que eles estão dessa programação é falho. Existem até algumas cenas onde mostra que, em determinada situação, alguém pede um tipo de bebida em uma simulação X
e essa bebida está perfeita. Na outra simulação no qual ele faz parte, aquela mesma bebida não está tão perfeita. Começa com o mito da caverna de Platão, toda essa complexidade. E o próximo filósofo que a gente pode assim encontrar respaldo ou uma sintonia dentro do filme, fora o Platão, é justamente o René Descartes, na sua ideia de gênio maligno. Então, René Descartes, em suas meditações filosóficas, na verdade, meditações metafísicas, também questiona a realidade. Por quê? Gente, a gente precisa questionar sim. Por quê? Porque não é possível a gente acreditar em Deus e um outro indivíduo semelhante a nós não acreditar em Deus. Não é possível uma pessoa que estuda a Bíblia, vamos dizer assim, entenda a Bíblia de um outro jeito. Por exemplo, o Testemunho de Jeová. Entenda a Bíblia de um jeito, assim, de uma forma perturbatória. Os mormons, os católicos, né? Alguns grupos das seitas evangélicas, né? Entendem a Bíblia de uma forma totalmente errada. Como é possível isso? Ó, é o mesmo texto, é a mesma evidência, é o mesmo número. Como é que as pessoas conseguem mudar a linguagem? Gente, eu estava vendo recentemente um debate entre um pastor e um padre. O padre disse que a mãe de Jesus, né, eu usou a palavra onipotente. O catolicismo está dizendo que um ser humano, que foi a mãe de Jesus, Maria, é onipotente. Baseado em quê? Em nada. Mas ele diz que foi baseado na Bíblia. Como que a pessoa vê na Bíblia que Maria é onipotente? De forma nenhuma, né? Então, se a gente não questiona a realidade, a gente também está preso nessa situação. Então, por quê? Porque não tem como você acreditar que a Terra é redonda e não tem como uma pessoa acreditar que a Terra é plana, baseada na geometria, na geografia, na história, na matemática, na física, na química, na astronomia. Não tem como. A não ser que tudo isso seja falso. Tudo isso, inclusive a própria linguagem, seja falsa. Entendeu? Bem, ele imagina, o René Descartes, tá bom, que poderia existir um demônio maligno, uma força enganadora que o fizesse acreditar que o mundo externo existe, quando tudo poderia ser apenas ilusão. Então o filme 13º Andar encena exatamente essa hipótese cartesiana. Os criadores da simulação são o gênio maligno. Os personagens dentro do sistema acreditam que estão vivendo uma vida real, sem perceber que tudo é programado para as pessoas ficarem presas nessa situação. No fundo, o filme nos desafia a entender o princípio cartesiano. Pensam, logo existem. Mas quem é que está pensando? O homem real ou o código da simulação? Muitas das minhas conversas assim no meu trabalho e por onde eu ando, as pessoas não pensam por si, pensam por outro. Se pensa por outro, eles não estão conscientes, não estão no mundo real, sabe? E é assim que as coisas acontecem dentro do filme e dentro do pensamento de Descartes. O próximo filósofo que a gente pode usar aqui para entender melhor, ou pelo menos o filme, pelo menos lança lampejos, né? É o filósofo chamado Berkeley. Berkeley ele, está próximo do século XVIII, porque ele vai afirmar que a realidade não é material, mas feita apenas de percepções. É um entendimento interessante que ele diz assim: ser é ser percebido. No universo do filme, isso ganha um novo sentido, tá? Então a gente está vendo o seguinte aqui: estamos vendo filósofos antigos falando sobre o mundo físico, sensível, e um mundo superior. Então, seja na Grécia, seja na Idade Medieval, esses filósofos eles falam do que nós estamos debatendo hoje, que é sobre simulação, simulacros, outras realidades, mas esses filósofos usavam outras palavras, ok, para explicar naquele tempo que eles estavam querendo entender. Então, e assim o filme faz uma nova adaptação, uma nova atualização, tá bom?
Então, as consciências digitais no filme, tá bom? Existem enquanto estão sendo processadas e percebidas. Quando o sistema é desligado, deixa de existir. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele faz agora parte de uma programação. Então, eu estou sendo, de certa forma, um, um, em um outro nível de realidade. Eu estou agora dentro da programação digital, dentro da inteligência artificial, dentro desse mundo, vamos dizer assim, inferior, eu acho que é inferior, ou também pode ser até mundo superior ao meu, porque nesse mundo que estou, nesse vídeo que estou gravando, esse personagem, essa minha voz, esse meu ser que está aqui fazendo você ouvir, você, te ouvindo, me ouvindo, se torna um ser que não vai ter doença, não vai ter envelhecimento, entende? Então, ele faz parte de todo esse conjunto de inteligência artificial atualmente, direta e indiretamente. Então, dentro desse nível, talvez essa inteligência que estou transmitindo aqui não tenha a autoconsciência que estou tendo agora, porque é um nível diferente. Por exemplo, aqui está em quê? Em uma dimensão. Não existem duas dimensões nesse vídeo que você está vendo, mas ao gravar esse vídeo, eu estou em 3 dimensões, mas esse vídeo está em um outro nível, em outra simulação de uma dimensão. Então, eu particularmente estou fazendo agora parte desse mundo de ser é ser percebido. E assim por diante, dentro de uma caverna, tentando me libertar, fugindo ou querendo vencer esse gênio maligno de Descartes. Então, o filósofo Berkeley faz essa questão aí, né? Então, a existência depende literalmente da percepção do outro ser. Assim como na filosofia de Berkeley, onde o mundo só existe porque é percebido por Deus. Então, na mente desse filósofo, as coisas só existem se algo está percebendo essa existência, ok? E por fim, e por último, os dois últimos que eu vou trabalhar aqui com vocês é o Baudelaire, Jean Baudelaire e Nietzsche, ok? Que vai fazer mais contribuições sobre esse filme. Então, já o filósofo Jean Baudelaire, eu acho que é Baudelaire, eu vou chamar de Jean, né? O filósofo Jean representa muito desse espírito que está no filme. Ele escreveu uma obra chamada Simulacros e Simulações. Esse filósofo pretende defender que vivemos em uma era de hiperrealidade, onde os signos, os símbolos e as imagens substituíram o complemento ou o real. Então, nesse pensamento, não sabemos mais distinguir o que é verdadeiro do que é representado. Vivemos em simulacros. Então, o filme O 13º Andar traz essa ideia literal. A simulação é tão perfeita que não há mais diferença entre realidade e programa. Programa e realidade se misturam. Então, o mundo se torna uma ilusão convincente e o real se dissolve. É o que você vê, por exemplo, se eu pudesse aqui trazer aqui para discussão, a própria ideologia de gênero. Como é que a pessoa olha para o espelho e se vê como um animal, se vê como um outro ser, se vê como uma outra personalidade, uma outra característica, uma outra, não sei, né? Existe 100 tipos de gênero, se não me engano. Como a pessoa se vê dessa forma? Não tem como, a não ser que a programação, a realidade seja a própria ilusão, né? Então é muito complicado, é muito complexo, é muito abrangente, né? Espero que vocês estejam percebendo aí toda essa bagagem. Por fim, já o ateu Nietzsche, ele também traz essa contribuição, né, para esse filme, que é a ideia do eterno retorno. Então, existe um ciclo de mundos sobre mundos, simulações dentro de simulações. Lembra o conceito de existência se repetindo infinitamente, e cada escolha se reproduz em outros planos. Eu, particularmente, aqui como pessoa, eu sinto tudo isso. Você já sentiu que você está... vamos supor assim, você quer chegar em um objetivo, né? Não sei, independente do qual seja o seu objetivo. Você quer viajar, você quer construir uma casa, você quer comprar um carro, você quer se casar, você quer algo. Você quer um objetivo, você tem uma missão. Mas essa missão nunca chega. Você faz de tudo, se sacrifica, não dorme, né? Trabalha demais. Você faz de tudo, fez de tudo
para obter aquele resultado. Mas esse resultado nunca chegou. Entendeu? Então, é um eterno retorno. Existem simulações dentro de simulação. Para você nunca sair da simulação. Para você não se libertar. Porque se você concretiza a sua missão, você se libertou da simulação. E a simulação não usa você. Você não usa a simulação nem usa. Né? Então a pergunta de Nietzsche é: você viveria esta vida infinitas vezes? Ecoa uma confusão de Douglas, né? O personagem que está preso em um ciclo que talvez nunca acabe. Então, há isso, de certa forma, nas pessoas aqui no mundo, né? Uma ideia de que as coisas são eternas, nunca chegam ao final, certo? E finalizando aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado da nossa explanação. O 13º andar nos leva a uma mensagem de angústia, de motivação, de talvez de conquista, né, de libertação. E é um debate filosófico que dura séculos, né? Como saber se o mundo que vivemos é real? Será que vivemos uma simulação perfeita, como surgem muitos outros pensadores, né? Ou será que a realidade última é espiritual? O mundo visível é apenas uma sombra do mundo verdadeiro, superior, como diria Platão e o próprio cristianismo? O filme nos lembra de algo essencial. Nossa percepção da realidade é sempre mediana. E por isso precisamos de um olhar filosófico e crítico. Talvez o que nos torna verdadeiramente humanos não seja o mundo que estamos, mas a busca incessante pela verdade. Mesmo que essa verdade esteja na fronteira de toda a simulação. Então, a verdadeira realidade não está no que os olhos veem, mas no que o espírito discerne. O 13º andar é uma metáfora moderna da caverna de Platão e do engano de Descartes. Um alerta de que o mundo visível pode ser só mais uma tela e que o mundo real pode estar acima de nós. Ok? E assim, eu gostaria que vocês, se gostassem do filme, comenta isso aí. Se assistiu, comenta também. Se inscreva, compartilhe e deixe comentário. Então, até o próximo vídeo.